Boa tarde, meus alunos. Aqui é o professor Márcio Teodoro, professor de Geometria Analítica da Faculdade Sul Fluminense. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo de espaço, né? Espaço euclidiano e agora espaço vetorial. E a gente vai ver o produto de vetores. Aqui um resumo rapidinho. Lembra que a gente definiu o espaço euclidiano como Rn. Rn é formado por coordenadas, né? Por elementos formados por coordenadas, sendo que essas coordenadas pertencem ao conjunto de números reais. Sendo x, y, n, né, elementos pertencentes ao, ao espaço Rn, alfa e beta pertencentes ao número de reais, podemos definir as seguintes propriedades. A gente viu isso também. Que existem as propriedades para o espaço euclidiano de adição e de multiplicação. Que quando o espaço euclidiano atende essas duas propriedades, né, atende a essas duas propriedades, essas 8 propriedades, né, uma de adição e a outra de multiplicação, esse espaço euclidiano, né, ele passa a ser chamado espaço vetorial. Então, no espaço vetorial, né, eu tenho os elementos que são formados com coordenadas, né, repetindo. Se for R1, uma coordenada, R2, duas coordenadas, elementos formados de duas coordenadas, R3, três coordenadas, x1, x2 e x3. E assim por diante. Então, primeiro a gente estudou o espaço euclidiano, né? E o espaço euclidiano, ele se transforma no espaço vetorial quando ele atender as propriedades de adição e multiplicação. Né? Dado o espaço euclidiano Rn atendendo a todas as propriedades, esse espaço passa a se chamar espaço vetorial. E ele leva o mesmo nome, Rn. Os elementos de Rn são chamados pontos ou vetores. Né? Todos os elementos do espaço euclidiano, né, atendendo às propriedades, e eles são chamados de vetores ou pontos. Então vamos ver aqui, para o espaço R2, o espaço vetorial, né, R2, eu vou chamar de espaço vetorial R2, né, porque ele já pressupõe que ele atende todas as propriedades de soma e de adição. Tá? O R2, né, é formado pelo eixo x1 e o eixo x2. Nesse R2, eu tenho um ponto formado por duas coordenadas, né, x1 e x2. Todos os pontos desse espaço vetorial, né, eles são formados por duas coordenadas. Eu tenho aqui esse valor que é o x1 e o valor x2, essa altura aqui. Esse x2 e x1, né, recordando, seria nosso x e nosso y. Optei por a gente assim chamar de x1 e x2, nosso estudo de geometria analítica. Né? Mas é a mesma coisa que o x e o y. Né? Ele é formado por um V, né, que eu vou chamar de vetor. Né? Um vetor 1 e 2. Né? Esse ponto ele pode ser representado também como um vetor, que é o ponto x1 e x2. Né? Esse vetor, quando eu chamo de vetor de x1 e x2, o que eu quero dizer com isso? Que o ponto inicial do vetor é o 0, 0, né, no R2, e o ponto final x1 e x2. Esse vetor também, ele pode ser representado de uma forma também, de uma forma também que a gente utiliza os vetores 1 e 0 e 0 e 1. Tá? E essa forma de representação é chamada a representação de vetor,
na forma de uma equação linear. É o V, o x1, valor de x1, valor de x2, multiplicado por um vetor unitário. Esse vetor unitário, para x1, é o vetor 1 e 0. E para x2, que é o y, é o 0 e 1. Então, esse aqui são os vetores unitários para o eixo x1 e para o vetor x2. Essa é uma representação da forma linear, né? Uma colocação linear do vetor x1 e x2. Eu chamo esse vetor unitário de I, de x, em I. E chamo o vetor unitário de J, o vetor unitário que está sobre o eixo x2, ou o y. E essa representação também, essa representação linear, ela pode ser colocada assim também, onde I é o vetor 1 e 0 e o vetor 0 e 1. Então eu chamo esses vetores I e J da base canônica do R2. Tá? O que é a base canônica do R2? É a base que dá, a base que faz a formação descritiva linear de um vetor, um R2. Qualquer vetor do R2 pode ser escrito como uma combinação linear, né? Essa forma linear de colocar, a gente chama de combinação linear dos vetores canônicos, né? O que ele quer dizer com isso? Que qualquer vetor que tiver no R2, ele pode ser escrito através de uma combinação linear dos vetores canônicos. Então, por exemplo, se for um vetor, né? Um vetor 2 e 1, né? Se for um vetor 2 para x1 e 1 para x2, então eu vou ter aqui, ó, V é igual a 2 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 2 vezes o vetor 0 e 1. Né? Então eu multiplicando aqui, eu fazendo essa multiplicação, não, vamos voltar aqui. Ó. Se for o vetor 2 e 1, eu vou multiplicar 2 aqui e 1 aqui. A multiplicação desse vetor, dessa resolução aqui, ele vai ter que dar nesse vetor aqui, vai ter que resultar nesse vetor aqui. A gente vai dar uma olhada mais para frente. Então tá bom. A representação de uma combinação linear de vetores, né, em forma de vetores canônicos, ela se dá dessa forma. Esse vetor canônico, I, ele vai ser sempre esse vetor aqui, 1 e 0. E o vetor canônico J é o vetor 0 e 1. Esse é o vetor canônico do eixo x1 ou eixo x, e esse é o vetor canônico do eixo y ou eixo x2. Tá? Todo vetor, né, todo vetor nessa representação aqui, ele tem como ponto inicial o ponto 0 e 0 para R2 e o ponto, de qualquer forma, o ponto 0, 0, 0 para X3 e assim por diante. Eu também aqui, para reforçar essa parte dos vetores canônicos, a gente vai fazer a representação do espaço vetorial R3, né? O espaço vetorial R3 e descrever aqui os vetores canônicos do R3. Então tá bom. Aqui a gente tinha o x1, né? No outro exemplo lá, a gente tinha o x1, que é o eixo do x, o vetor canônico, e no eixo x2, que era o y também, né? Chamado y também, que era o j. E o ponto inicial 0, 0, 0. Tá? E eu tenho um ponto final desse vetor, né, que é o ponto x1, x2, x3. E eu criei o terceiro eixo aqui porque é um R3.
Esse eixo R3, o vetor canônico dele é chamado de K. Então, o vetor tridimensional, os vetores tridimensionais canônico é o vetor I, J e K. O I, a gente já viu que é o vetor X, é o vetor 1, 0, 0. E o J é 0, 1, 0. O vetor K é 0, 0 e 1. Então eu tenho aqui o vetor, que é o vetor x1, x2, x3. O que quer dizer um vetor, né? x1, x2, x3? É um vetor, né, da base 3, do R na base 3. Tá? Ele é formado por 3 coordenadas, né? x1, x2, x3, né? E ele é do espaço tridimensional. Esse é um vetor um vetor pertencente ao espaço vetorial R3. A descrição dele como uma combinação linear é aquele que eu te falei. É x1 ligado ao seu vetor canônico ou vetor unitário, o x2 ligado ao seu vetor unitário e o x3 também. A multiplicação, a resolução disso aqui, tá? A resolução desse aqui, ele vai chegar no mesmo valor aqui, tá? Essa é a representação do vetor, né? De forma uma combinação linear. Aí eu tenho aqui outra forma de descrever essa combinação linear. x1 é x1i, x2j e x3k. Tá aqui. I e jk são vetores da base canônica R3. Tá? Qualquer vetor do R3 pode ser escrito com uma combinação linear dos vetores canônicos. Né? Quais são os vetores canônicos do R3? I, J e K. O que é um vetor canônico? É um vetor, o vetor unitário, né? É o vetor unitário correspondente, né, ao eixo de coordenadas, aquele eixo de coordenadas. Tá? Aqui agora a gente vai passar para produto interno de vetores em Rn. Como o nome já diz, produto interno de vetores, produto de vetores em Rn. O que quer dizer isso? Logo de cara, com esse título, o que diz? É uma multiplicação de vetores em qualquer espaço, R1, R2, R3, Rx. Rx, Rn, Rw. Então, é um produto dos vetores para qualquer dimensão. Dados, né, dados os vetores, né, x e y, dados os vetores x e y, tem um errozinho aqui, isso aqui não pertence aqui. Esses vetores, eles pertencem ao conjunto de números reais. Tá? Aqui está a descrição do produto interno de vetores. O produto interno de vetores, só por aqui, é o somatório de xi vezes yi. Né? O que quer dizer isso aqui matematicamente? Né? Às vezes eu bato direto para vocês entenderem que muitas vezes é o entendimento dessa linguagem matemática aqui. É o somatório de xi vezes yi, variando de 1 a n. Então vamos lá. Quando i é igual a 1, eu vou colocar aqui x1 vezes y1. Como é um somatório, mais, aí eu passo o i para 2. X mais x1, y1 mais x2, y2. Até n. Se o n for igual a 3, o que quer dizer n igual a 3? Quer dizer que
é o espaço tridimensional, o 3D, com eixos x1, x2, x3. Então vamos lá, vamos fazer aqui um exercício mental aqui. Quando i é igual a 1, x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais x3 vezes y3. Está aqui, esse é chamado produto interno de vetores em R. Em R, e no caso do exemplo foi Rn igual a 3. Então vamos dar continuidade aqui, já que a gente fez esse exercício mental. Então vamos à descrição aqui. É o somatório da multiplicação das coordenadas dos elementos. Ou melhor, dos vetores, né? De um espaço vetorial de ordem n. Vamos lá. O elemento elemento x no espaço Rn, x é igual a x1, x2, pontinho, pontinho, xn. É x. E o elemento y no Rn é y1, y2, pontinho, pontinho, até o yn. Se fosse n igual a 2, seria x1 e x2, y1 e y2. Isso vocês eu já estou repetindo para que vocês assimilem mais, mas é o básico. É o básico. Você tem que saber o que é um elemento, né? E como é formado esse elemento. Então vamos lá, eu tenho os dois elementos, x e y. O produto interno de vetores, ele tem duas representações. Uma é assim, né, com o sinal de menor, né, elemento vezes elemento, vírgula, elemento, e o sinal de maior. É igual, e pode ser também assim, ó, x vezes y, tá? Então, o que quer dizer isso? Com essa descrição aqui, né? Com essa descrição que a gente tem aqui. Lembra? Eu falei, ó, é o somatório de i é igual a... É o somatório de xi vezes yi variando de 1 até n. Somatório de xi vezes yi variando de 1 até n. Tá? Então vamos aqui. Ó, o primeiro, quando i é igual a 1, x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 até xn e yn. Tá lá. Esse resultado aqui vai ser um número. Ele é um número. O que esse número vai representar, a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Mas esse aqui é uma operação que é primordial no estudo de espaços vetoriais. Então, vamos recapitular. Produto interno de vetores. Ele é realizado através de dois vetores, tá? Dois vetores, esses vetores são elementos que são compostos de coordenadas, tantas coordenadas quanto ao número da dimensão do espaço. Então, o conceito é simples e a resolução é simples, tá? Vamos lá. Agora, produto interno em R2. Dados x e y. Eu vou parar aqui. Eu vou até dar um ESC aqui. Vou tirar aqui. Que está errado, né? Vou voltar lá no outro, tirar também. Que está errado. Isso aqui é uma aula. Uma apresentação, tá? Eu vou voltar. Eu nem vou cortar esse pedaço do vídeo. Produto interno de vetores em R2. Vamos ver lá.
dados x e y, que são elementos pertencentes ao conjunto de números reais, eu tenho a descrição aqui, ó. Xi vezes xi vai variar de i igual a 1 até 2, porque é o R2. É o somatório da multiplicação das coordenadas dos elementos, ou melhor, vetores, de um espaço vetorial de ordem 2. Qual é o elemento x? x1 e x2. Qual é o elemento y? y1 e y2. A representação do produto. A representação do produto está aqui, que é também essa mesma. E como são espaço 2, é x1, y1 mais x2, y2. Aqui está definido o produto interno de vetores, em R2. Agora, de novo, para a gente assimilar, vamos ver o R3. Né? Dados x e y pertencente ainda a R. O produto interno dos vetores é xi vezes yi, somatório de x e yi, e variando de 1 até 3. Né? É um somatório da multiplicação das coordenadas dos elementos, ou melhor, dos vetores de um espaço vetorial de ordem 3. Então, um elemento de x da ordem 3 é x1, x2, x3. Um elemento y é y1, y2 e y3. Então, vamos lá. X vezes y é igual a x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. O resultado é um número, tá? É um número. Aparentemente, esse é uma definição simples, né? O produto interno, o que é? Né? É o somatório da multiplicação das coordenadas dos elementos de um espaço vetorial da ordem 3. Então, mas é o básico e vocês não podem perder essa definição básica. Aqui na frente a gente vai começar a entender melhor. Então vamos passar por um exercício aqui, né? Dados os vetores x, 2 menos 1, y, 7 e 4, k, né? 2, 3 e 4, w, menos 2, 4 e 5, calcule os seguintes produtos internos. Os elementos, né, ou os vetores x e y, é do espaço vetorial R2. E o k e o w é do espaço vetorial R3. Né? Eu não preciso nem explicar mais por que é R2 e R3. Então vamos lá, resolver o problema. Né? Produto vetorial de x e y é x1, y1, x2, y2. Né? x1, 2, y1, 7. 2 vezes 7, mais menos 1 e 4, que é o quê? O x2 e y2. O resultado é igual a 10. É um número. O que esse número representa, a gente vai ver lá para frente. O x, eu posso multiplicar o x pelo x mesmo. Né? Então, o que é o x pelo x? x1 vezes x1, x2 vezes x2. Vai dar o produto vetorial, né? O produto vetorial interno igual a 5. Não tem problema nenhum, porque são dois elementos. São dois elementos. Ele vezes ele mesmo. Lá na frente a gente vai entender também para que a gente utiliza isso. KW. O KW é o K vezes o vetor W. Né? K1, W1, K2, W2, K3, W3. 2 vezes menos 2, né? 3 vezes 4, 4 vezes 5. Né? 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 12 mais 20, 32. 2 vezes 2, negativo, menos 4. Né? 32 menos 4, 28. É só ter cuidado com os sinais. Então, K vezes K é K1 vezes K1 mais K2 vezes K2 mais K3 vezes K3.
2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. 12, né? 12 com mais 9, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 12 eu somo 9, 21. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Olha a conta errada aí. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 25. Mais 4, 29. Então hoje, o que a gente viu na nossa aula? A gente viu a definição de o espaço vetorial, né? A gente viu a definição do espaço vetorial, né? O espaço vetorial é o espaço euclidiano quando ele se transforma, quando ele atende às propriedades de adição e de multiplicação, tá? Depois a gente viu a definição de vetor, né? A definição de vetor e ponto. A forma de se escrever é a mesma. Quando é um vetor, ele tem um ponto inicial, né? 0 e 0, se for do R2, e um vetor x1 x2, né? Tá? E esses vetores, a multiplicação de um vetor desse com outro é chamado produto interno vetorial, tá? Que vocês viram lá agora há pouco, que é muito fácil, tá? Vocês vão ficando por aí, tem um exercício na plataforma, tá? Tem um exercício na plataforma, e quem for o primeiro que assistir esse vídeo até o final, ele vai pegar no nosso grupo lá, do WhatsApp de Geometria Analítica, e vai colocar lá espaço vetorial e o nome dele. Espaço vetorial e o nome da pessoa. Espaço vetorial, Márcio. Espaço vetorial, Jonas. Espaço vetorial, tal. E essa pessoa vai ganhar meio ponto por ter sido o primeiro a assistir o vídeo. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui.